bem-vindos a mais um Café com Jesus. Que alegria estar aqui com você. É sempre um prazer esse tempo juntos de compartilhamento, da gente aprender, né, juntos sobre a palavra de Deus, sobre as experiências que eu tenho passado aqui na minha vida e eu quero transbordar na sua vida nesse momento. Esse canal foi criado para isso, para te ajudar a receber essa transformação, assim como eu estou passando, né, por essa transformação quando eu decidi deixar Jesus entrar no meu barco e tomar a direção. E isso tem feito transformações lindas aqui na minha vida. E eu não podia ficar calada, eu não posso guardar só essa transformação para mim. Eu sei que muitas pessoas precisam, estão também às vezes perdidas assim como eu estava. Então o mínimo que eu posso fazer é transbordar na sua vida. Por isso que esse canal está aqui, por isso que ele foi criado, né? Realmente para esse propósito de transbordo na sua vida. E então, se inscreva nesse canal para você não perder nenhuma mensagem, para você receber todas as mensagens de Deus, aquilo que Deus tem falado ao meu coração para o seu coração, né? E uma forma de você não perder nenhum conteúdo aqui é você clicar no sininho. Quando você clica no sininho, você deixa ativado ali, né, as notificações para toda vez que um vídeo sair ao ar, você receber uma notificação, então você não perde nenhuma mensagem, tá bom? Então se inscreva nesse canal. E também você pode curtir esse vídeo. Se você curte esse vídeo, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas, porque ele entende que é um conteúdo relevante, que as pessoas estão gostando. Então essa mensagem é uma mensagem que todo mundo precisa escutar. Então já deixa seu curtir aí, né, para você ajudar a propagar essa mensagem para mais pessoas. E hoje eu queria falar de um tema que muitas vezes eu ficava na dúvida. Por muito tempo eu fiquei na dúvida de como eu podia escutar a voz de Deus. Como escutar a voz de Deus? O que eu precisava fazer para escutar a voz de Deus? Porque muitas pessoas ao meu redor falavam: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu não sabia, né, como Deus fala. Mas como que Deus fala? Será que é uma voz audível? Será que... Como é que é, né? Essa questão de escutar a Deus. Então eu vou trazer algumas formas aqui, né, que Deus pode falar. Claro que Deus fala como Ele quer, porque Ele é Deus, né? Quem somos nós para limitar a forma que Deus vai falar? Ele vai falar da forma que Ele quiser, mas algumas formas são mais conhecidas e acontecem com mais frequência, né? Então por isso que eu levantei essas formas aqui para trazer para vocês, tá bom? Antes da gente começar, eu quero ler um versículo que está lá em João, capítulo 10, versículo 27, que fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o que isso quer dizer, né? Que quando a gente está numa posição sincera com Deus, com uma posição de intimidade, uma busca constante sobre aprender mais, né, daquilo que Deus quer de nós, a gente está com a intenção do nosso coração quebrantado para Deus, buscando a Ele, buscando uma intimidade, significa que Ele vai falar com nós. Ele vai falar com nós. Porque olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então se a gente é a ovelha dele, se a gente está nesse lugar de intimidade, de busca, significa que a gente vai escutar a voz dele. Só que a gente precisa escutar a voz dele para uma coisa, ó. Ele vai conhecer a nós, certo? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quando a gente escuta a voz de Deus, a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa ser obediente, né? Porque Ele não vai ficar falando e você não sendo obediente àquilo que Ele está falando. E muitas vezes Ele vai falar coisas que não é as coisas que você quer ouvir, certo? Não é as coisas que você quer ouvir. Então,
uma frase que um dia eu li no Instagram e, cara, fez assim, ó, na minha cabeça. Falava assim, muitas vezes você tá achando que você não tá escutando Deus porque ele não tá falando aquilo que você quer ouvir. Então, é difícil você já decidir o que você quer que Deus fale. Entendeu? Era mais ou menos assim. Era bem curta, mas para explicar para vocês era sobre isso que falava. Então é difícil você escutar Deus quando você já decidiu o que é para ele falar. Olha o quão profundo é isso. E aí eu achava que eu não escutava Deus, mas é porque eu já tinha definido o que era para Deus falar para mim. Não é bem assim que funcionam as coisas, porque muitas vezes ele vai falar coisas que vão nos tirar da zona de conforto. Então, ele vai falar, mas a gente precisa o quê? Seguir, a gente precisa ser obediente. Ele fala para que a gente possa... Ele não fala às vezes só assim para nos consolar, uma coisa de consolo, mas ele fala para nos dar uma missão, para apontar em algum lugar, sabe? É realmente para você executar. Então, você, por exemplo... Você fala assim, Deus, fala comigo, Deus, eu preciso de uma resposta. É para eu ir para esse lugar ou não? Ou é para eu fechar esse contrato ou não? É para eu comprar esse negócio ou não? E aí Deus vai falar para você assim, não. E aí, será que você vai ser obediente e seguir? Mas era uma coisa que você queria muito, que você tá assim, ó, nossa, dentro do seu coração que você queria demais. E aí Deus fala não. Tipo, não é o momento, não é o tempo. E você vai pelo seu desejo da carne ou você vai escutar a voz de Deus? Então lembre-se sempre, toda vez que ele falar com você, ele vai te dar uma missão. E aí você precisa seguir, você precisa ser obediente. Porque senão você não vai estar agradando a Deus ali, né? E às vezes ele não vai falar com você mais. Ele vai ficar um tempo de silêncio ali. Depois você vai perceber, nossa, Deus falava comigo, mas ele tá quieto agora. Porque é um momento de você aprender que quando ele falar, você precisa ser esse lugar de obediência. E é muito difícil, gente, esse lugar de obediência. Eu, como uma pessoa aqui que estou vivendo isso, esse lugar de obediência não é fácil. Porque muitas vezes você vai fazer coisas que você não queria fazer, né? Que você não queria se indispor, você não queria se expor. Mas por obediência, porque é melhor andar em obediência do que você andar em desobediência. De uma coisa eu te garanto, é muito melhor você andar em obediência do que andar em desobediência. Porque em obediência você sabe que tem do seu lado aquele que já viu todas as coisas. Então, por mais que você está fazendo uma coisa momentânea que você não quer, mas você sabe que ele está no seu barco, que ele é quem está dando a direção, ou seja, não tem como dar errado. Agora, se você for desobediente, qual a chance? Qual a chance de dar certo? A gente tem muito mais probabilidade de dar errado, concorda? Então, assim, obedeça, vai por mim, obedeça que é muito melhor. Mas, então, como que você vai reconhecer essa voz, né? Tá, Luana, tá, mas como que ele pode falar comigo, então? Então eu vou te falar algumas formas aqui para você ficar atento, aí você vai começar a ter essa percepção. Porque Deus, ele fala também de uma forma que escuta. Cada um vai escutar da melhor forma. Porque às vezes a minha forma de entender não é a sua forma de entender. Então uma coisa que Deus fala comigo, assim, que eu percebo que ele falando demais, e não tá aqui, por exemplo, nessas questões que eu trouxe para você, mas é porque é uma coisa particular minha. E eu comecei a ter essa percepção. Então, às vezes, muitas angústias que eu tô sentindo, ou alguma resposta que eu quero, Deus fala comigo através de post do Instagram. Porque ele sabe que é a forma que eu entendo. Então, eu tô aqui fazendo uma oração, eu falo, meu Deus, tal coisa, tal coisa. Aí eu pego meu celular, eu abro meu Instagram, tem um negócio assim, estampado. Eu nem preciso fazer isso aqui, sabe? Já aparece. Realmente aquilo que eu estava orando, que eu estava pedindo resposta, é assim, é surreal. Então, essa é uma forma que Deus fala comigo, né? Mas isso não é porque é um padrão. Deus só vai falar assim, não. Cada um, ele vai falar do jeito que você vai entender. Ele vai falar na sua linguagem. Mas aqui é algumas formas meio que padrão, assim, que ele fala de uma forma meio que padrão para todo mundo. A primeira
é através da Bíblia. Isso aqui é a própria boca de Deus aberta. Aqui a gente está com a boca de Deus aberta. Então, aqui estão as palavras dele. O que ele queria que estivesse escrito está escrito aqui. Então, a primeira forma que ele fala é através da palavra, porque ele escreveu, entendeu? Ele já deu esse manual de vida aqui para nós. Então, muitas coisas que você fica na dúvida, antes de você tomar uma decisão, pesquisa se está aqui primeiro, porque aqui você já vai saber se é Deus falando ou não. Você já vai conseguir ali minimizar muitos erros. Porque por que as pessoas estão perdidas e erram? Porque elas não param para entender a palavra de Deus. Elas não param para ler, porque aqui é um manual de vida. Todo aparelho não tem um manual de instrução? Nós, seres humanos, temos um manual e é esse aqui. Então, tudo que a gente precisa já está escrito aqui. Então, essa é a primeira forma que Deus fala. Porque às vezes você vai falar assim, será que é Deus falando comigo? Mas aí você vem pesquisar na Bíblia e aí está escrito totalmente ao contrário do que você está entendendo. Opa, então não é Deus falando, você concorda? Você concorda que você está escutando outras vozes? Né? Então não é Deus falando. Então, antes de você, alguém falou alguma coisa e falou que é de Deus. Então, para você, antes de você tomar uma decisão, vem, senta aqui, vamos pesquisar. Vamos pesquisar para ver se, o que a pessoa está falando realmente está escrito aqui. Então é de Deus. Agora não, tá desconexo, apontando para um lado totalmente ao contrário. Então não é Deus falando. Tá bom? Então essa é a primeira forma e assim a forma mais segura de você saber se é Deus falando com você ou não. A segunda é a consciência. Essa consciência é uma forma que Deus falava comigo muito também no início da minha conversão, sabe? Porque eu fazia algumas coisas e que Deus já estava incomodando no meu coração para eu parar. E aí mesmo assim eu ia lá e fazia. Então, às vezes, em algum lugar, alguma festa, algum ambiente, alguma coisa, tomava bebida e aí Deus incomodava no meu coração. E aí ele falava para eu não fazer. E a minha consciência, a minha própria consciência me lembrava disso, sabe? Porque eu fazia, só que o pós é uma bad tão grande, eu ficava numa bad assim no outro dia, tipo, arrependida. Nossa, eu não deveria ter feito isso. Não deveria ter ido em tal festa, feito tal coisa. Então, é a própria consciência ministrando em nós. Por quê? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo em nós. E ele vai falando, olha, isso não combina mais com você. Esse lugar não combina mais com você. Esse tipo de atitude não combina mais com você. E aí ele vai lançando, né, essa transformação através da nossa consciência. E aí você vai entendendo e vai deixando de fazer certas coisas. Tudo que às vezes você vai fazer que você sente no seu coração, nossa, isso aqui tá errado. É o Espírito Santo já ministrando no seu coração. Ele já está falando através da sua consciência. Outra forma que Deus fala, essa daqui é poderosa. É através das dificuldades. É através do famoso deserto. Porque quando a gente só aprende na dor, né? Isso eu acho que você já sabe disso, que o ser humano, ele infelizmente só aprende na dor, só aprende quando está passando por uma dificuldade. A gente não consegue aprender no amor, muitas vezes Deus está falando com você uma coisa, meu filho, não faz isso, meu filho, não faz aquilo, meu filho, só que você está aqui, ó, nem estou escutando, tá entrando por aqui, sempre por aqui. Aí acontece alguma coisa, pá, assim, ó, que vai afetar você, aí você vai despertar e abrir os olhos e falar, nossa, é verdade. É verdade, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, não deveria ter ido. E aí que você vai começar a entender. Então, uma das formas que Deus fala é através do deserto. Então, quando você estiver passando por um deserto, uma dificuldade, em vez de você querer que passe logo ou você ficar reclamando, comece a se perguntar, o que Deus está querendo falar comigo? O que Deus está querendo falar comigo através dessa situação? Qual é o aprendizado que eu preciso ter através dessa situação? Porque aí você vai entender o que Deus está querendo falar. Então, isso é uma das formas assim poderosas e que muitas vezes a gente não quer passar,
mas Deus é um pai bondoso, um pai misericordioso, e ele tem que nos educar, não é verdade? Você, pai, mãe, você não tem que educar seus filhos? E educar eles é muitas vezes fazer o que eles não... eles querem uma coisa, mas vocês não vão fazer. Eles querem alguma coisa, mas vocês não podem dar. Então vocês estão educando. Então é a mesma coisa que Deus faz com nós. Ele é o nosso pai. Então ele tem que nos educar. E nós, como os filhos birrentos, né? Birrentos, mal educados, fazemos coisas que não era pra gente fazer. Então por isso que ele tem que vir com toda essa educação e essa misericórdia e essa paciência que ele tem com nós para que a gente aprenda o caminho certo, né? Vamos lá. Quarta forma que Deus pode falar com você, em voz audível. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus falava em voz audível. Falou com Moisés, falou com Abraão. E imagina que precioso isso, né? Meu Deus, escutar a voz de Deus audível. É uma coisa assim que eu não consigo nem imaginar, mas eu acredito muito que os milagres que aconteceram na época aqui da Bíblia estão disponíveis ainda para nós. A gente só precisa acessar esse lugar com fé, né? Com fé, acreditando que Deus, ele é o mesmo Deus lá daquele passado, né? Com essas pessoas. Deus não muda. A gente muda, a gente é de fases, mas Deus não é um Deus de fases. Deus, ele nunca mudou, ele permanece o mesmo. Então, se ele fazia milagres, se ele operava de certas formas aqui na Bíblia, que a gente tem as histórias, significa que ele pode fazer ainda hoje. Então, ele também pode falar em voz audível. Confesso para você que eu acho que é o meu sonho, assim, escutar a voz de Deus, né? Literalmente a voz audível. Então, é uma forma que às vezes você pode escutar também, tá? Ele pode falar através de anjos. Você pode ver anjos, tem pessoas, né, que podem ver, que tem essa visão espiritual aberta, e isso é uma forma também de que Deus, ele fala, porque pessoas na Bíblia também receberam visita de anjos, né? Então, é o que eu falei, o que aconteceu nesse tempo pode acontecer nesse tempo que nós estamos também, porque Deus não muda, tá? Então, uma das formas que você pode escutar Deus aí é através de anjos. Também através de sinais e prodígios. Quando Moisés estava lá, Deus apareceu para ele, né? E ele apareceu através de uma sarça ardente que ela queimava, mas o fogo não a consumia. Então era um sinal ali, ela era um prodígio, né? Para meio que provar para Moisés que, olha, eu sou Deus. Então muitas pessoas, elas fazem às vezes essa prova com Deus, né? Ah, Deus, é você, manda um sinal, alguma coisa assim. E aí é uma forma que Deus pode falar também, né? Mas eu acredito que assim, que quem crê em Deus não precisa ver para acreditar, né? Não precisa de um sinal ou de um prodígio para acreditar. A gente acredita porque Ele é Deus e a nossa fé, né? Mesmo que for um grão de mostarda, já é o suficiente para Deus. Então não é porque eu vou ver alguma coisa que aí eu vou acreditar, né? A gente tem que acreditar porque Ele já fez tudo por nós. E tá escrito aqui, né? Então, mas isso pode ser uma forma que Deus fale também. Ele pode falar através de sonhos e visões. Então, muitos sonhos que às vezes você pode ter, ou alguém próximo de você pode ter, né? Tem muitos sonhos de Deus realmente. Então, às vezes, não sei se você já viu uma pessoa que chega para você e fala um sonho e aí depois, às vezes, isso acontece. Ou é um alerta, uma visão, né? Para você, tipo, olha, eu sonhei com você, não faz tal coisa. Enfim, eu já escutei muitas histórias sobre isso, né? De pessoas que já sonharam e foi realmente um sinal de Deus. Então, às vezes, ele pode usar a sua vida através de sonhos e visões, né? E a última forma aqui que eu selecionei para vocês é através de pessoas. Deus fala através de pessoas, de profetas. Então, quantas vezes eu, por exemplo, ia num culto, eu vou num culto, ou eu assisto uma pregação, ou eu assisto um vídeo, igual nós estamos falando aqui,
e aquela pessoa ela foi usada por Deus para trazer uma mensagem, né? Então quantas vezes, por exemplo, o que eu estou falando aqui, você pode falar assim, nossa, era realmente isso que eu preciso ouvir. Significa que é Deus falando com você através de uma pessoa, né? Porque a mensagem ela chega para aquela pessoa que está precisando. Então Deus usa pessoas para falar com nós também. Deus usa profetas para falar com nós. Só que isso aqui é um ponto muito importante, porque a gente não pode ficar dependendo de pessoas para escutar a voz de Deus. Antes de tudo, a gente precisa se colocar nesse lugar de intimidade e de ler a palavra dele, porque aí a gente volta para a questão número 1, né? Porque é a forma mais segura que Deus fala. Porque muitas pessoas também podem falar coisas que não está escrito na Bíblia. Então, você precisa ter esse discernimento. Se o que a pessoa está falando é realmente Deus falando, né? Porque você pode cair ali em muitas heresias e muitos erros, muitos enganos, porque essa é uma estratégia do inimigo de usar pessoas também para te enganar. Então, você precisa ter um discernimento, uma sabedoria espiritual, para você entender se aquilo que a pessoa está falando realmente está pautada na Bíblia. Por isso, gente, que a forma mais segura, tudo volta para a primeira coisa que eu falei, a Bíblia. Porque se você conhece a Bíblia, se você sabe o que está escrito, você vai saber se o que aquela pessoa está falando é de Deus ou não. Você vai falar, não é bem assim que está escrito não, hein? Então, você já fica com a sua antena ligada, né? Ou então você fala, nossa, realmente é uma mensagem de Deus para mim. Então, se tem uma forma mais segura que eu aconselho você a sempre se basear, né, para saber se é Deus falando com você, é através da palavra, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para o seu coração. Espero que tenha edificado aí a sua vida para você entender. Anota todas essas formas. Se você não anotou, já assiste de novo para você anotar, porque isso aqui é muito precioso para você conhecer como que Deus pode falar, né? Claro, Ele pode falar de qualquer forma, porque Ele é Deus. Quem somos nós humanos para limitar como Deus fala? Mas essas formas são as formas que geralmente mais acontecem. E pode acontecer também com você, não tenho dúvidas sobre isso, tá bom? O importante é a gente estar nesse lugar de intimidade com o Pai, porque Ele fala para as ovelhas dele. As ovelhas dele escutam a sua voz, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de curtir esse vídeo e, por favor, vamos abençoar a vida de outras pessoas? Encaminhe esse vídeo para as pessoas que você ama, que você gosta, seus amigos, para sua família. Eles precisam aprender como escutar a voz de Deus, como que Deus pode falar com eles também. Então, seja um canal de bênção na vida dessas pessoas, encaminhe essa mensagem para que elas possam escutar, aprender também, tá bom? E se você quiser receber doses diárias do Café com Jesus, me segue lá no meu Instagram, luana.motaoficial. Lá eu solto Café com Jesus diariamente, todo dia tem uma mensagem de Deus para você, tá bom? Eu te vejo no próximo Café com Jesus.